Beleza, galera ligada aqui no canal Vê Mais, segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos. Esse é o Acorda Vascaíno nessa sexta-feira. Lembrando que hoje não vamos ter Bom Dia Gigante às 10, porque vai ter uma live na Vasco TV, uma coletiva de imprensa do agora ex-técnico do Vasco, Fernando Diniz, mas antes vai ter um pronunciamento do presidente Jorge Salgado. Infelizmente não vai abrir para perguntas, vai ser só um vídeo gravado, mas uma covardia dessa direção de futebol do Vasco, principalmente na presidência, mas a gente vai fazer o nosso papel. Vamos participar dessa coletiva, vamos fazer pergunta ao ex-técnico Fernando Diniz e logo que acabar essa live lá na Vasco TV, a gente vai fazer uma live no canal Atenção Vascaínos, que vai ser sim o nosso Bom Dia Gigante ao vivo, logo após essa entrevista coletiva na Vasco TV, provavelmente por volta das 10h30 da manhã. Então eu peço para você se inscrever aqui no canal Vê Mais e também lá no canal Atenção Vascaínos, acionando o sininho das notificações. É sempre bom dar o like nos vídeos, ajuda bastante a chegar a outras pessoas. E se você quiser dar ainda mais uma moral, você copia esse link e joga nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, ajuda bastante. Aqui nesse acordo eu quero trazer uma resenha com vocês com opiniões muito importantes de pessoas, por exemplo, que fazem o dia a dia do Vasco, fazem a cobertura, acompanham os jogos, e eu vou trazer aqui opiniões sobre a situação de Germancano. Ele tem contrato com o Vasco até o final dessa temporada. O Vasco vai encerrar a sua participação na Série B ainda em novembro, se eu não me engano, no dia 27, contra o Londrina fora de casa. E aí vamos saber a situação, se Germancano fica ou não. O Vasco estuda ali tentar uma conversa com o seu procurador, com o próprio jogador. Eu acho até que a opção do Germancano é ficar, só que vai depender também do Vasco, agora com um novo técnico, que a gente não sabe quem vai ser, e até mesmo com um novo gerente de futebol, porque o Alexandre Pássaro e o Fernando Diniz foram demitidos ontem, em notícia inclusive que você ficou sabendo em absoluta primeira mão, através do nosso Twitter, @avascaínos. Trouxemos essa notícia e depois o Vasco confirmou oficialmente a saída desses dois profissionais, e agora o Vasco vai ter que ir ao mercado buscar um novo técnico e também uma pessoa mais responsável pelo futebol, um gerente de futebol, um diretor executivo, para trabalhar nessa pasta. O Vasco até fazendo uma reformulação em todo o seu trabalho do futebol, já que o Vasco vai disputar novamente a Série B no ano que vem. E para falar um pouquinho sobre essa situação do Germancano, eu vou trazer aqui três grandes convidados para falar sobre a opinião deles. Se eles, por exemplo, conseguiriam renovar o contrato, acham justo a renovação de contrato de Germancano para o ano que vem, até por conta da questão salarial, que é um alto salário, até pelo rendimento que ele teve esse ano. E agora você vai ver a opinião, vai ouvir as opiniões de três pessoas muito importantes. O André Garoni, do blog do Garoni, do jornal Lance, do canal do Garoni. Além dele, o Felipe Rocha, do Lance, e também o Bruno Braz, do portal UOL. Os três que trabalham todo dia falando de Vasco, trazendo informações de Vasco, vão dar a opinião dos três, se eles renovariam ou não com o Germancano. Escuta aí. A situação do Cano talvez seja mais delicada, né, do elenco, porque até um mês era um jogador praticamente incontestável. Se a gente for olhar o elenco, era o menos contestado, né, de todos, com maior potencial para se tornar um ídolo do clube. E acabou que no momento decisivo daquele Vasco Guarani, ele acabou desperdiçando o pênalti, que praticamente selou, né, a permanência do Vasco na Série B, apesar de já ser muito difícil. O Vasco já vinha numa campanha muito ruim. Não acredito que aquele pênalti tenha selado, na verdade a campanha toda do Vasco foi ruim, mas acabou tendo um peso muito grande, né? E a atuação dele na temporada não foi boa. O que se esperava do que se viu do Cano numa Série A, esperava-se muito mais numa Série B pela queda do nível, né? E aí talvez venha uma questão mais complexa do que simplesmente se o Cano é bom ou se o Cano é ruim. É se a Série B, se a característica da Série B casa com a característica do Cano. Se a gente for olhar os principais artilheiros da Série B, e não é de hoje, são sempre centroavantes mais altos, mais de 1,80 m, jogadores fortes fisicamente. É o Léo Gamalho, que é o maior artilheiro da Série B no século. É o Edu, do Brusque, que surgiu. Você tem Yuri Castilho no CSA, De La Torre, enfim. O Navarro no Botafogo. Então, vários jogadores que tecnicamente não são tão bons quanto o Cano, mas que fisicamente acabam se sobrepondo numa competição que tem essa característica mais física. Eu acho que faltou isso ao Vasco, não só para o centroavante, mas de uma maneira geral em todo o elenco, zagueiro, volante, laterais, que tem essa capacidade mais física, inclusive para o Cano. E aí você tem a questão do salário alto, né? Você tem um custo muito alto para manter um jogador que não rendeu na competição, que vai ser a mesma competição do próximo ano.
Então acho muito complicado a permanência dele, a não ser que ele realmente aceite uma redução significativa de salário, mas ainda assim eu acho que o Vasco precisaria de mais um centroavante com uma característica diferente, com o próprio Daniel Amorim chegou a dar retorno em alguns momentos, mesmo tecnicamente não sendo nem próximo do que é o Cano, mas fisicamente conseguia, tem virtudes diferentes da do Cano e acaba sobressaindo numa competição como a Série B. Então é delicado. É um assunto delicado porque envolve um jogador que, principalmente para os mais jovens, ganhou um status de ídolo, mas que nessa temporada não foi bem e talvez não case por característica para o próximo ano também. Bom dia, pessoal do Atenção Vascaínos. Eu, no lugar da diretoria do Vasco, eu tentaria manter o Germancano se fosse possível, se for possível, uma negociação para uma redução drástica do salário dele, para, sei lá, quase a metade. Mesmo que estendendo por 2 anos, coisa que eu acredito que ele gostaria, né, de morar no Rio, de manter uma vida onde ele tem, mas eu não sei se essa redução tão grande, se ela é possível. Isso do meu modo de ver. Por que eu digo isso? Porque as características da Série B vão contra o estilo de jogo do Cano. É só vocês verem o aproveitamento do Cano e o aproveitamento do Daniel Amorim. É claro que o Cano é muito melhor do que o Amorim, mas é uma questão de característica. E você ter um jogador tão bom, mas tão caro quanto o Cano por mais um ano, e um jogador um ano mais velho, obviamente, pode ser muito arriscado. Então eu ficaria com ele se for possível reduzir drasticamente o valor pago. Forte abraço, bom dia a todos. Fala, amigos da Atenção Vascaínos, quem fala é Bruno Braz, repórter do UOL. Bom, sobre Germancano, eu acho que ele, ao longo desse tempo no Vasco, mostrou, né, todas as suas qualidades, seu espírito de liderança e principalmente a identificação que ele criou com o Vasco. Agora, obviamente que com essa permanência na Série B e o alto salário, né, que ele tem no clube, eu acho que isso precisa ser conversado. Parece evidente que o Cano, ele gostou do Vasco e ele gostou de morar no Rio de Janeiro, e essa situação também pesa bastante, né? Questão familiar, de adaptação, o filho já estuda colégio no Rio de Janeiro, a esposa está adaptada. Eu acho que todas essas coisas podem pesar a favor de uma negociação com o Vasco, no sentido do Vasco conseguir uma redução salarial com o jogador. Eu acho que se eles chegarem a um denominador comum, né, as partes chegarem a um denominador comum, eu acredito que o Cano vai ser importante para o clube, para a equipe. Nessas condições de uma redução salarial, eu aprovaria a permanência do atacante. Um grande abraço. Valeu, Bruno, valeu, Felipe, valeu, Garone. E agora eu quero saber de você, torcedor. Você renovaria o contrato de Germancano? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia. Lembrando que, como eu disse, nosso Bom Dia Gigante não vai ser gravado, não vai estar disponível às 10, mas logo depois da Vasco TV, que vai fazer uma entrevista coletiva com o ex-técnico Fernando Diniz, a gente entra no canal Atenção Vascaínos, ao vivo, eu e Jéssica Dias, para falar muito sobre informações do Vasco e também falar um pouquinho sobre essa coletiva e o pronunciamento do presidente Jorge Salgado. Conto muito com a audiência de vocês e também seus comentários, o seu like e sempre sua inscrição aqui no canal Ave Mais. Grande abraço, ótimo restante de sexta-feira e daqui a pouco a gente se vê lá no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, galera. Fui!